Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar de um assunto que vem sendo pedido em alguns vídeos anteriores que eu já tive aqui sobre a minha profissão, sobre a arquitetura, especialmente um pouco mais na área de 3D, maquetes eletrônicas, renderização na área de arquitetura no Canadá, como que é o mercado, como que, digamos, a pessoa tem uma experiência boa nessa área e como é que se colocaria no mercado no Canadá. E aqui eu vou largar os meus 3 centavos, como diz, né, my 3 cents, para vocês que planejam de repente morar no Canadá e que trabalham com isso no seu país. Pra quem não sabe ou ainda não viu esse vídeo aqui, eu já postei um vídeo sobre a minha trajetória com a profissão de arquitetura no Canadá. Para quem ainda não conhece aqui o canal ou não me conhece, eu me formei em arquitetura no Brasil, trabalhei poucos anos lá e em 2007 eu mudei para o Canadá. Trabalhei lá por 12 anos, entre bebês e licença maternidade, mas durante todo o tempo que eu trabalhei no Canadá, eu trabalhei na área de arquitetura. E eu falei um pouco dessa trajetória nesse vídeo que eu deixei o link aqui, eu vou deixar o link também na descrição abaixo. E uma das perguntas que eu mais recebi ao longo desse tempo, desde que eu postei aquele vídeo, ou de outras pessoas que foram descobrindo tanto aqui o canal quanto o blog, Like a New Home Blog, que eu escrevo já há muitos e muitos anos, e também no Instagram, que sabe que eu sou arquiteta e que trabalhei no Canadá por muitos anos e fazem essa pergunta sobre a área específica de 3D, de renderizações, de maquetes eletrônicas no Canadá. E hoje, então, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha percepção. Obviamente é bem pessoal, as experiências de outras pessoas podem ser completamente diferentes, mas eu vou falar para vocês como foi a minha experiência desde a chegada lá em 2007 até o último ano, quando eu ainda estava no Canadá. Eu não estou mais no Canadá, mas todos esses anos agregaram bastante experiência e informações, então eu vou falar para vocês agora aqui os pontos-chave, um pouquinho das minhas percepções. Bem, nós chegamos como residentes permanentes em 2007 no Canadá e fomos morar em Ottawa, a capital do Canadá. E o meu plano sempre foi trabalhar na área, mas eu já cheguei lá um pouco aberta a outras possibilidades, caso fosse difícil se inserir no mercado. Para minha surpresa, eu acho que entre questões de estar aberto a novas coisas ou de desafios, enfim, eu consegui uma posição num escritório de interiores um pouco tempo depois de eu ter chegado, então eu já comecei a trabalhar direto. E a questão do 3D foi sempre uma parte diferencial para mim, mas não essencial. Mas eu explico. E desde aqueles primeiros anos trabalhando, aprendendo muito, aprendendo tudo novamente quase, né? Aprendendo nomenclaturas em inglês, aprendendo como que os projetos são desenvolvidos. Sim, desenho é uma ferramenta universal e então o conhecimento é útil, sendo você adquiriu ele no Brasil, na Espanha, em Portugal, enfim, o conhecimento que a gente tem tanto da faculdade quanto de experiência profissional em outro país vai ser muito útil na nova carreira, né, ou como para se inserir no mercado num novo país. No caso, no Canadá, foi muito essencial e foi importante eu poder, de certa forma, falar os meus conhecimentos, demonstrar como eu resolvi situações. Isso foi parte de entrevistas de emprego que eu tive lá. Sempre vender meu peixe, basicamente, explicar como eu resolvia, quais meus métodos e tal. E a pessoa poderia, então, avaliar se seria um bom candidato para a vaga que eles tinham. No meu caso, eu, em todas as entrevistas de emprego que eu tive depois, sempre ressaltei que eu trabalhava com 3D também, sempre foi parte de coisas que eu gostava de trabalhar,
Eu nunca mandei fazer 3Ds nos meus projetos, geralmente eu mesma fazia os meus 3Ds em vários programas diferentes. Mas então, essa questão do 3D, tanto para o meu portfólio, foi bem importante para eles visualizarem o meu trabalho. E eu imagino que hoje em dia a maioria dos arquitetos ou tem projetos já construídos para mostrar, ou tem muitos 3Ds também, né, maquetes eletrônicas, tanto com vídeo quanto só imagens, para mostrar numa eventual entrevista de trabalho. Porém, uma das coisas que eu sempre notei, no começo especialmente, é que Ottawa, a cidade que a gente morou por esses 12 anos, é ainda uma cidade bem conservadora, assim, comparado com Montreal e Toronto, que são outras grandes cidades ali da região, mais ao leste, né, do Canadá. A cidade, muitas firmas e escritórios ainda estavam alguns anos atrás em termos de avanços de programas, né, de aplicativos, de técnicas para apresentar os projetos, e o 3D era uma coisa que eu sempre notei que vinha secundariamente nas apresentações de projetos para os clientes. Eu trabalhei, como eu comentei, em firmas de design de interiores, em construtoras e outros escritórios menores, e sempre eu via essa questão. O 3D era deixado como realmente um plus, como um extra, se fosse possível, se fosse viável, e não era uma coisa essencial. E no Canadá era bem deixado de lado. Muitos e muitos projetos nesse escritório que eu trabalhei primeiro, e foi onde eu aprendi muitas coisas, os projetos eram essencialmente 2D, em AutoCAD, mostrando elevações, cortes, tudo muito detalhado, bem explicado, mas nada em 3D. E com o passar do tempo, fui tentando introduzir o 3D nesse escritório, que acabou eu fiz algumas maquetes eletrônicas para os projetos que eu estava desenvolvendo com eles e que foram super bem aceitas, mas eu era a única pessoa que fazia no escritório, era um escritório bem pequeno, mas era uma coisa que eu via assim, que não era prioridade para eles. Então é isso que eu acho interessante um profissional da arquitetura que pensa em ir para o Canadá, né, pesquisar antes e ver nos lugares potenciais de emprego se o 3D é realmente uma coisa essencial ou é uma coisa secundária na apresentação dos projetos. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas ao longo desses anos vêm me falando assim: Adri, eu sou especializado ou especializada, né, em maquetes eletrônicas, em 3D, às vezes me mandam links para os websites e tem maquetes eletrônicas lindas, né, 3Ds fantásticos, super realistas, e querem saber se isso tem mercado no Canadá como uma profissão. E a minha visão de todos esses anos que eu trabalhei lá é que como sendo o ponto focal do seu currículo, eu não via muito futuro nessa área, eram muito poucas vagas que eu via que a pessoa ia desenvolver só os 3Ds de uma empresa, porque realmente eles não eram tão difundidos. E eu vou dizer que sim, muitos escritórios canadenses hoje em dia tem uma seção de 3Ds ou profissionais que trabalham mais focados nisso, mas eu acho que ainda, pela minha visão, são poucos, ou talvez não tenha ninguém focado só no 3D, mas sim profissionais que fazem várias coisas ao mesmo tempo, tipo, fazem projeto 2D, fazem projeto 3D também. Por isso que eu acho que o conhecimento em 3D é muito focado, é muito pontual para um profissional que talvez vai começar a carreira novamente, né, ou quase do zero, como eu também fiz. Então, eu acho que a área de abrangência de um cargo assim, de uma experiência assim tão focada, é mais difícil se colocar no mercado num primeiro momento. Claro, não impossível, muitas portas podem se abrir, a pessoa pode estar no lugar certo, aplicando para a vaga certa. Mas eu acho interessante estar aberto a aprender várias outras questões e colocar o 3D como uma coisa realmente extra, uma coisa legal que você também pode oferecer para a empresa. E de forma nenhuma eu quero desencorajar pessoas que tenham uma experiência, né, focada muito no 3D, que trabalham basicamente só com isso dentro da arquitetura.
Mas eu acho que é uma coisa para botar, né, pensar também em relação à sua carreira, né, a sua nova carreira possivelmente no Canadá. Outra área que profissionais que são focados em 3D, uma renderização, podem procurar viabilidade é o freelance, né? No caso, você oferece serviços para empresas que não têm um departamento de 3D ou não têm profissionais que façam esse trabalho e você oferece o trabalho de forma autônoma. E eu acho isso válido também, é uma opção para profissionais que vão trabalhar no Canadá ou ainda do Brasil, mas eu vejo que tem bastante já saturação quanto a isso. Muitos profissionais de outros países já têm o conhecimento deste serviço e oferecem esse tipo de serviço. Inclusive eu recebi já muitas mensagens de empresas deste tipo de freelance 3D para fazer as minhas maquetes eletrônicas quando eu estava trabalhando por conta, né, autônoma no Canadá. E eu vejo que eles realmente estão ali abordando as empresas. Então você vai ser mais um peixe no aquário, então vai ter que também mostrar o seu diferencial, não sei se por valor, por preço, por qualidade, mas eu vejo que as empresas têm uma qualidade super boa, então é algo a se considerar também. Tem concorrência. Então, para resumir, profissionais de arquitetura que são focados em 3D ou renderizações, maquetes eletrônicas, o mesmo pessoal que não fez faculdade nesse assunto, mas trabalha com 3D, foque-se em empresas de construtoras, firmas de arquitetura e engenharia, profissionais de real estate, que é basicamente, né, corretores de imóveis que às vezes querem vender casas, mas, digamos, estão em construção, precisam ter, né, uma visualização 3D bem legal para mostrar para os potenciais compradores. Então, todas essas empresas, como eu citei, são potenciais clientes se você trabalhar como freelance, e também pode ser que eles contratem profissionais da área para ter nas empresas diretamente. Uma outra pergunta que eu recebo é quais softwares, quais programas que o pessoal usa no Canadá e qual deveria focar para aprender ou para ter uma experiência melhor de programa, né, de horas de trabalho e tal, para poder demonstrar maior conhecimento em empresas no Canadá. E eu vou dizer que hoje em dia eu vejo que o Revit é bem usado em várias firmas de arquitetura, algumas de engenharia também. AutoCAD, claro, mas mais como 2D, eu acho. SketchUp é um software fácil, né? Teoricamente assim, fácil, e que muitas empresas usam para, às vezes, estudos preliminares, e também, hoje em dia, tem tantos, né, plugins e tem possibilidade de ter 3Ds, né? Renderizações ótimas com SketchUp diretamente, então SketchUp bem importante. E eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com um software chamado Chief Architect, que é uma mistura, digamos, é similar com o Revit, mas não é tão bem, né, focado, é mais a questão de 2D e 3D meio simultaneamente, então dá para criar coisas bem legais com esse software, mas esse também é bem pontual, assim, eu não vejo que é difundido em todas as empresas da área lá no Canadá, e sim, algumas usam esse software que é bem interessante, eu aprendi do zero, sem curso, sem nada, mas no dia a dia do trabalho, e foi bem legal. Eu acho, até hoje eu uso ele para projetos, porque realmente ele é bem útil para conciliar o 2D e 3D junto no mesmo momento. Outra coisa que eu diria bem importante para profissionais que querem se inserir no mercado é, primeiro, sempre vir munido de boa vontade a aprender coisas novas. Talvez você não vai poder focar no 3D no primeiro momento, vai ter que trabalhar com outras coisas nas empresas que você visa trabalhar para se inserir, para ir crescendo, né, no mercado. Então isso é uma coisa importante, saber que você vai começar mais de baixo provavelmente, para depois ir crescendo, e saber que você vai aprender muita coisa, às vezes de novo muita coisa que você já sabe, outras coisas que você
vai aprender de uma forma diferente da que você sabe. Então eu diria, vá com bastante força de vontade, perseverança e paciência, porque muitas coisas demoram a acontecer. Mas então acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham adquirido um pouquinho de conhecimento, tiverem sanado algumas dúvidas que vocês tenham a respeito dessa área de 3D no Canadá. E se vocês tiverem alguma outra questão, tanto quanto a isso, quanto a esse tema do vídeo, quanto a outra questão de arquitetura ou profissão no Canadá, deixem aqui nos comentários que eu pretendo fazer uma série de vídeos respondendo algumas perguntas que vocês têm em relação a isso. Então vai ser ótimo ver o comentário de vocês e saber qual seria o rumo melhor para eu tomar no próximo vídeo. Deixem o seu like também se vocês gostaram, se vocês tiraram algum proveito desse vídeo. E se inscrevam para vocês não perderem os próximos que estão vindo por aí. Muito obrigada por ficarem até o final aqui. E espero que vocês tenham muita sorte e boas experiências nesse processo de ir para o Canadá, ou planejar a ida, ou para outro país, enfim, boa sorte para todo mundo. Deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!